comunicação. Vale a pena. Olá! O Brasil é um estado laico. Apesar de convivermos com várias religiões, também enfrentamos o problema da intolerância e da discriminação. No programa Em Discussão de hoje, vamos falar sobre a intolerância religiosa. Para debater o assunto, recebemos representantes diferentes de religiões. Jader de Macedo Júnior, que é presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, Caroline Ferreira, que é presidente da Abrato, Associação Brasileira dos Religiosos de Umbanda, Candomblé e Jurema. Alice Ogbi, que é vice-presidente da FAMBRAS, Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, e Adilson Santos, que é pastor e presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Eu queria começar entendendo um pouquinho o papel de cada associação aí de defesa. Caroline, queria começar com você falando um pouco do papel da Abrato. A Abrato é uma instituição que ela legaliza as atividades religiosas do sacerdote e dos templos voltados à religião de matriz africanas. A gente desenvolve trabalhos na parte cultural, a gente acaba filtrando os problemas que a comunidade tem para poder encaminhar, né? Nossa comunidade sofre muito com a questão da intolerância, às vezes tem problemas e precisa ser encaminhado para as questões jurídicas, ser direcionado, e a Abrato ela desenvolve esse trabalho. Queria que o senhor falasse um pouquinho, Ali, da FAMBRAS, né, do papel dessa instituição. A FAMBRAS é uma entidade fundada em 1979, é uma entidade brasileira que agrega hoje 48 entidades islâmicas espalhadas por todo o país. Além de estabelecer um apoio a essas entidades, também desenvolve um trabalho de levar conhecimento sobre o Islã, no sentido de afugentar os preconceitos, os estereótipos que estão postos e criados aí, além de uma entidade assistencial que desenvolve um trabalho junto a diversas pessoas, principalmente em classes menos favorecidas. Pastor Adilson, eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí do papel da Ordem dos Pastores aqui do Brasil, né, nesse sentido da questão religiosa. Nós somos hoje 12.870 pastores filiados à nossa ordem. É uma estrutura muito semelhante à Ordem dos Advogados do Brasil, né, a OAB. É um grêmio de pastores e a gente tem um trabalho de cuidar do pastor, da área emocional dele, na capacitação, a fim de que ele desenvolva o seu ministério por todo o Brasil, nos 27 estados da federação. Agora, a gente está ligado primariamente à Convenção Batista Brasileira, que congrega as igrejas batistas por todo o Brasil também, e há uma divisão também por estado. Então, hoje nós temos a Convenção Batista do Estado de São Paulo, que eu sou o diretor executivo da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Temos hoje em São Paulo 1.700 igrejas batistas em todas as regiões, e a gente tem um trabalho que é um trabalho tanto da pregação do Evangelho, mas também um trabalho social com orfanatos, com asilos, também na área educacional, Colégio Batista, Faculdade Teológica. Então, há uma série de ações aí, de atividades para o bem da população. Doutor Jader, a comissão da OAB São Paulo, né, de liberdade religiosa, ela recebe denúncias da questão da intolerância religiosa. Como é que vocês tratam esse tema lá na comissão? A Comissão de Liberdade Religiosa da OAB ela tem um efeito tríplice. Ele é formativo, ou seja, no sentido de levar a formação desta matéria aos advogados, informativo, levar à população, por exemplo, na próxima sexta-feira, não sei se na próxima sexta-feira, porque eu não sei quando o programa vai ao ar, mas será no dia 28 de setembro, provavelmente já passou. Vai haver um curso, a terceira edição do curso de Direito e Liberdade Religiosa, que a OAB fornece à população. Ele começa às 9 da manhã, eu dou a aula inaugural, e vamos até 4 horas da tarde, que ele é aberto ao público. Não há advogados especificamente, embora também há advogados. E esse papel que você acabou de colocar, que é o receptivo.
receber as denúncias de intolerância religiosa e buscar a acomodação disso dentro da sociedade. E não temos nenhuma vinculação com religião. Não existem membros de religião dentro da comissão, ainda que membros existam. O ataque a alguma religião é considerado pelo Código um crime de ofensa, né? Como é que a gente pode incluir, né, a intolerância religiosa aí nessa pauta? Eu acho que existem duas formas de você encarar isso. A ofensa em si, quando ela é relacionada entre duas pessoas. Então, o pastor coloca o som de sua casa muito alto, mas não alto o suficiente para que atrapalhe o andamento das pessoas que são seus vizinhos, dentro do período onde a lei do psil não o impede de fazer, e o vizinho vai reclamar, seja do batuque, do candomblé, seja da fala do pastor. Aí é uma questão de intolerância. Aqueles casos que nós vimos no Rio de Janeiro de perseguição sistemática aos templos religiosos, obrigando inclusive aos sacerdotes destruírem suas próprias imagens, aí eu já entendo, e aí é uma posição pessoal, dentro da OAB nós ainda não chegamos a um consenso, mas eu pessoalmente acho que nós já estamos saindo da questão da intolerância e entrando no crime de terrorismo, que é uma outra visão ou outra colocação sobre o assunto, que é exatamente como eu comecei a colocar, a perseguição sistemática. Mas essa perseguição sistemática, ela pode ser tipificada com algum crime sem ser, por exemplo, terrorismo, né? Como é que uma pessoa que agride uma mulher que está usando véu, por exemplo, e puxa o véu, empurra essa mulher na rua? Como é que a gente pode tratar esse tipo de agressão? Porque é uma agressão diretamente à religião. É injúria religiosa. Né? Injúria religiosa. É isso. Isso pode ser... Isso está criminalmente previsto. Está previsto no Código. O objetivo não é ficar dando aula de direito. Então, mas existem crimes específicos, e aqui vai não uma reclamação, mas um alerta. As pessoas precisam ter ciência e é necessário uma informação ampla à sociedade e às polícias, para que elas possam receber o crime de injúria religiosa exatamente como religiosa o é. E não como uma questão ampla de briga de vizinhos, cuja situação é muito diferente. Mas existe eu não sei se é desconhecimento, mas existe uma dificuldade do brasileiro, e aqui eu falo do Brasil, em admitir que aquilo que está sendo feito contra a religião do outro, que também é a dele, não admiti-la como uma injúria religiosa. É como muito próximo ao que nós encontramos hoje na questão do discurso de ódio. Enquanto você está tratando contra o entendimento dele, que é igual ao meu, o dele é de ódio. Mas a partir do momento em que ele fala do nosso, ele também está com discurso de ódio. Ou seja, o contrário, aquele que não concorda com o seu entendimento, passa a ser visto sempre como discurso de ódio. E, na verdade, o é. Porque está se desbordando da simples discordância para a agressão. Nessas eleições, nós estamos vendo isso o tempo todo. Na política é muito comum. É o tempo todo. Nós não encontramos um único candidato dizendo o que ele é capaz de fazer e o que ele pretende fazer. Ele tenta destruir o outro. Isso é discurso de ódio. E, Caroline, nesse sentido, as religiões de matriz africana são as mais ofendidas, ou enfim, as mais perseguidas, que a gente pelo menos tem aqui algumas denúncias, inclusive relatos do Ministério Público Federal na Bahia, de disque denúncia, enfim, relatando aí várias ofensas, né? Como é que vocês fazem para combater esse tipo de ofensa e esse tipo de crime? Eu vou citar uma situação que aconteceu recentemente. Dia 2 de fevereiro, tradicionalmente, em algumas regiões, aqui em São Paulo a gente tem outra data, mas é comemorado o dia de Iemanjá. Em Recife, esse ano no dia 2, aconteceu a tradicional festa na orla da Praia de Boa Viagem, no dia 2 de fevereiro. Quando no dia 4, a gente se depara lá na Abratu com uma série de e-mails, ligações de pessoas pedindo
que a gente tomasse uma providência com relação a uma publicação no Facebook de uma vereadora da cidade de Recife. Ela é presidente da Comissão de Direitos Humanos na Câmara Municipal, e ela, por ser da bancada evangélica e ser do segmento religioso, ela no dia 4 resolveu fazer uma atividade religiosa na praia, e a intenção era, a publicação dela no Facebook era assim: noite de intercessão religiosa para acabar com a maldição lançada nas terras do Senhor Jesus Cristo por Iemanjá. Então, ela, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, como uma vereadora, representante do povo, ela tomar tal atitude é inaceitável. Então, as pessoas se socorreram à nossa instituição. A Abratu, assim como outras instituições, tomou a providência de fazer a denúncia ao Ministério Público para que fosse investigado. Então, tivemos a resposta, está correndo o processo, ela vai responder, acreditamos que vai responder, até porque mandamos todas as provas, e a gente não pode deixar passar. Então, a gente tem que denunciar. Ali, na religião muçulmana é comum aqui? Como é que o senhor vê essa questão aqui no Brasil da intolerância religiosa? A gente sabe que aqui no Brasil, apesar da gente ter esses relatos, a gente também tem um grande número de refugiados até que estão chegando ao país, enfim, aumentando essa convivência aí, e tem aumentado o número de muçulmanos também aqui no país. Como é que o senhor vê essa questão? Acho que, em primeiro lugar, o Brasil é um país plural, com a presença de inúmeras nacionalidades, vamos dizer assim. A formação do nosso povo está diretamente ligado a todas essas nacionalidades, algumas delas com religiões diversas, Então, esse convívio, no passado, ele foi um convívio relativamente calmo e tranquilo. E, evidentemente, com relação ao Islã, alguns fatos políticos relevantes, eles acabaram mudando essa percepção. Em primeiro lugar, por conta mesmo da maneira como a mídia ela estabeleceu esses fatos que ocorreram, o 11 de setembro de 2001, efetivamente a questão desse grupo extremista, o Daesh, não teve o cuidado nem a ética jornalística que é importante nesses momentos, para poder fazer contrapontos e mostrar que o Islã é uma religião de paz, que tem hoje 1 em cada 4 habitantes que vivem nesse planeta é muçulmano. O reflexo disso foi ações de islamofobia acontecendo em diversos locais do país, não só a questão do lenço, que algumas muçulmanas usam, outras não. Ele foi motivo, então, de você identificar como uma pessoa uma muçulmana, e ter atitudes de agressividade, como puxar o véu, depredar, por exemplo, casas, mesquitas foram pichadas, livros sagrados foram rasgados e queimados. Eu digo, foram obviamente ações que nós fizemos, obviamente, as denúncias do ponto de vista jurídico, e infelizmente também nós não temos a celeridade, na medida em que nós temos hoje uma legislação que é de vanguarda, sim, os crimes eles são tipificados. Se a gente fizer um direito comparado com outros países, nós temos alguma evolução importante com relação aos outros, mas a gente tem uma falta de celeridade bastante importante, o que gera uma certa frustração por parte da comunidade, cidadãos brasileiros que esperam que a justiça seja feita com mais rapidez. Então, a gente tem casos de islamofobia que, infelizmente, eles estão com uma tendência a aumentar, Já que o senhor falou da mídia, o senhor acredita também que esse papel também tenha sido inflamado ou aumentado com o uso mais frequente das redes sociais, enfim, da internet? Porque a internet também é um local de manifestação, não só política, não só familiar, mas também de religião. E eu acho que aí fica bem pontuado aí, que a gente pode ver aí a propagação aí de grupos que são contra ou a favor a uma religião ou outra. O senhor acredita
acredita que também a internet tenha contribuído para essa intolerância? Esse instrumento fantástico que a nossa civilização descobriu, que os avanços tecnológicos descobriram, ele democratizou as informações. Mas isso não significou que o sentido crítico mais adequado ele fosse, vamos dizer assim, percebido pelas pessoas de uma maneira geral. Há uma visão bastante rasa com relação ao outro, ao conhecimento de religiões, ou enfim, de manifestações religiosas. Então a internet, ela sim, é combustível para essa polarização, é combustível realmente para essa intolerância, e a gente realmente hoje tem lutado muito para que esse marco importante ele seja de alguma maneira regulamentada, e para a gente ter a reafirmação do Estado laico de direito, a reafirmação que todos nós merecemos viver nesse espaço de uma maneira igualitária, de uma maneira digna, de uma maneira respeitosa. E então eu entendo que esse marco é importante, tanto na mídia, e em momento algum isso significa afetar a liberdade de expressão, que também é uma conquista que nós não abrimos mão, mas a ética jornalística, ela exige que, efetivamente, que as religiões elas sejam respeitadas, que se deve dar conhecimento da população, efetivamente, que essas religiões elas são manifestações justas, adequadas na sociedade em que nós vivemos. O que a gente vê também do outro lado, né, pastor, a gente vê muita manifestação de amor e de propagação de religião também através da internet. Então tem os dois lados, a gente precisa grupos de correntes, chamando para cultos, enfim, divulgando mesmo as religiões. Então a gente tem os dois lados aí com uma grande intensidade. Como é que o senhor vê essa questão aí na área evangélica e para os batistas também? Eu falei aqui recentemente, o nascedouro nosso, batista, é o nascedouro no contexto de intolerância, de perseguição, e depois, com o tempo, o crescimento, até o conhecimento correto das intenções da liderança, das ações também, isso se tornou um ponto de mais aceitação. Agora, no nosso passado aqui no Brasil, algo semelhante ao que as religiões de matriz africana, que a Carol relatou, têm passado, nós passamos também por templos nossos incendiados, e a gente fala assim com todo respeito, até pela Igreja Católica. Hoje há toda uma cordialidade entre a gente, mas nós recebíamos perseguição naquele princípio aqui também. Quando tínhamos alguma atividade ao ar livre, éramos apedrejados, era alvo de chacota, e hoje a gente já vê uma situação diferenciada. Agora, também recordo que quando a gente pensa nessa coexistência, nessa existência em conjunto na sociedade, a gente tem que pensar nos limites. E o que eu percebo é que não há esse tipo de respeito do limite. O limite da consciência do indivíduo é sagrado. E entendemos que o indivíduo, como pessoa, ele tem o poder de decisão por si só, ele pode receber influências, mas a decisão final é dele. E respeitar o limite do espaço religioso, que a gente observa que ainda temos acontecimentos no Brasil por conta disso. E os símbolos religiosos. Se alguém pega uma cobertura de uma mulher muçulmana e puxa e obriga, ou alguém que não respeita os nossos símbolos judaicos cristãos, como aconteceu na Queer Museu e em outras situações, isso ofende a nossa fé. Porque a perseguição não é uma coisa nova, né? Principalmente na religião, a gente vai começar a falar que é a coisa mais antiga que já existiu desde Jesus Cristo. A gente tem perseguição, tem intolerância, né, de uma maneira brutal. E o radicalismo que a gente observa é assim: nós temos pessoas equilibradas em todos os segmentos religiosos, mas nós temos algumas pessoas que saem do foco, são intolerantes e são radicais. Os movimentos radicais que acabam atropelando tudo isso. E o que eu percebo é que com a evidência dos meios de comunicação, a mídia, isso aflorou por demais. Por conta de agora, esse indivíduo intolerante, ele tem voz na internet, ele ofende, ele conquistou um espaço que antes ele não tinha.
Visibilidade. Visibilidade essa e visibilidade, essa voz que o pastor está colocando, e é o grande problema da internet hoje, é que todo mundo tem opinião. A questão é que não se trata de você expor a sua opinião. O que encontra-se na internet, encontra-se em todas as mídias, é a busca de impor o seu pensamento ao outro. O bom religioso é aquele que crê na fé que professa. Se ele não crê, ele é um mau religioso. A questão é quando ele sai dessa condição e quer exigir que os outros cumpram aquela mesma fé. Neste momento, ele extrapola toda e qualquer razoabilidade na emissão da opinião que diz que tem. Primeiro, porque ela está faltando base. Segundo, porque ele está confundindo o direito de expressão com o direito de ofensa, que não existe. Agora, a gente tinha aí muitos colégios, né, puxando um pouco para a educação, a gente tinha muitos colégios segmentados, colégios religiosos, isso diminuiu um pouco com o tempo. Como trazer esse debate, né, para as escolas? Você falou que recentemente a gente tem algumas decisões aí nas escolas públicas de São Paulo. Como trazer o debate, né, da intolerância também e o debate desse respeito para as escolas? Ensinando às crianças o que é cada religião. Isso não é diferente. Feito hoje, Isso né? Isso não é feito. A Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, da OAB, foi a primeira do Brasil, nasceu em 2005. Eu tenho o privilégio de estar nela desde seu nascedouro. Durante esses 13 anos de existência, eu participei de uma única roda, dentro de uma universidade, aonde um professor interessado na área de liberdade religiosa, levou 15 sacerdotes para conversar com todas as classes do último ano, ou do último semestre, que seria o 9º semestre, e cada um desses sacerdotes tinha um tempo para explicar o que era a sua religião. Era um evento que deveria ter começado às 9 horas da manhã e terminado ao meio-dia. Ele começou às 9 horas da manhã, continuamos todos sentados até às 5 horas da tarde, todos os 150 alunos estavam lá. Porque é um assunto muito interessante para quem está na escola e precisa entender, porque cada um traz a sua referência do que tem em casa e muitos nem têm nenhuma referência em casa, né? A partir do momento que esse debate ele vem de uma maneira democrática, né, na escola, sem nenhuma intenção de direcionamento, é muito positivo para criar esse respeito, para criar esse entendimento, né, e fugir desse radicalismo que a gente tem. Sem educação não anda. É verdade. Na verdade, eu falo também com muita propriedade, porque eu sou mantenedor de uma organização de escolas, e esse movimento da sociedade brasileira, principalmente, eu falo isso dentro das escolas privadas, há uma preocupação hoje de levar para dentro das escolas privadas o respeito à diferença e o outro. E você faz isso através das lideranças religiosas, dentro do modelo que foi citado aqui, levando conhecimento e mostrando que aquilo que às vezes é divulgado na internet não é verdade, e que então as premissas básicas daquela manifestação religiosa são colocadas no banco da escola. Isso pode ser feito sem proselitismo, com muita tranquilidade, para que todos afugentem os preconceitos através do conhecimento, que esse é o caminho, né? Mas eu tenho defendido a ideia de que nós podemos fazer isso sem ferir o Estado laico de direito, a ideia do laicismo, fazendo algumas mudanças na legislação educacional. Na grade curricular. Hoje a maior parte da população, de alguma maneira, professa alguma religião. Então é obrigação você levar conhecimento sobre as religiões, através de conteúdos que sejam certificados pelas autoridades educacionais, e efetivamente nós vamos estar harmonizando, apaziguando os ânimos, porque você leva conhecimento e o conhecimento por si só ele acaba com os estereótipos. Eu tenho tido a oportunidade de fazer algumas palestras em escolas e eu acabo entrando vestido de árabe, muito bom, falando árabe. Que é uma forma lúdica também para atrair a atenção desses alunos. Aí eu né? pergunto para os alunos,
efetivamente qual a primeira impressão que eles tiveram. Então, a primeira impressão que eles tiveram, eles fazem uma ligação, em primeiro lugar, com a questão da mídia. Eu achei que era um terrorista, que era um homem-bomba entrando. Tem um ponto terrível aí, que é o Estado Islâmico. Por exemplo, que é o Daesh, né? Que não é Estado e nem Islâmico. A gente não usa nem essa... É uma maneira, por exemplo, Daesh. quando a gente fala Estado Islâmico, por exemplo, de alguma maneira você está maculando toda uma tradição Exato. religiosa, e a gente tem pedido para os órgãos de mídia não utilizam o termo Islã. Isso é desproporcional, porque efetivamente não se usa isso quando trata-se de outras religiões, mas com o Islã não. Eu vou precisar só fazer um rápido intervalo. Sim. A gente vai continuar falando sobre educação, mídia e intolerância religiosa logo depois do intervalo. Perfeito. Programa Em Discussão vai para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Em Discussão e hoje a gente discute sobre a intolerância religiosa. A gente estava explicando no outro bloco, né? Você estava contando ali da sua experiência de ir na escola vestido de árabe. Como é que foi essa experiência para falar de religião e falar do Islã? Então, a ideia de fazer algo dessa forma, ele, na verdade, estava demonstrando para o aluno do ensino fundamental 2, no caso, para esse aluno, como que ele pode dissipar o preconceito. Porque o preconceito, a ideia de você fazer uma ideia preconcebida, é natural e instantânea. Ele me viu de roupa de árabe, meu nome é Ali Hussein El-Zoghbi, do ponto de vista de Brasil, então ele me imagina estrangeiro, ele me imagina efetivamente ligado a essa visão estereotipada, reforçada em grande parte pela mídia e pelo momento histórico. Então a gente acaba desconstruindo isso, né? Falando um pouco sobre a religião e sobre os ditames, aquilo que professa o muçulmano, e mostrando um pouco que trata-se de um cidadão brasileiro, paulistano, graças a Deus corintiano, mas enfim, isso não vem ao caso aqui agora. Mas o ponto é que você acaba mostrando para esses jovens. Eu acho que não só a temática da religião, mas outras temáticas importantes para a formação da nossa sociedade, é que essa metodologia ela pode ser utilizada no banco da escola, porque é no banco da escola que nós podemos fazer futuras gerações que podem respeitar o outro, né? A ideia é essa. O outro tem o direito de viver, de ter sua religião, de ter suas opções diversas, né? E de uma maneira pacífica. Carol, você sente na pele o preconceito com as religiões de matriz africana? Você acha que há alguma maneira de que esse assunto, esse debate e esse respeito, né, chegue às escolas? Sim. Hoje a gente recebe muita reclamação e pedido de ajuda de pais que têm diariamente os filhos que chegam em casa, porque a religião de matrizes africanas e indígena também, que é a questão da Jurema, a questão religiosa ela é muito evidente. Então, a criança, quando passa pelos atos religiosos, em determinados, né, quando a gente fala do candomblé, por exemplo, ela tem um período que ela vai ter que andar de branco, ela está com a cabecinha raspada. Então, isso dentro do ambiente escolar, isso chama muito atenção. A minha visão hoje, né? Você está falando que essas crianças elas sofrem esse preconceito nas escolas. Muito forte. E aí eu vou dar um posicionamento, inclusive, de mãe e de filha de uma educadora, porque a minha mãe é da área da educação. Hoje, infelizmente, dentro do âmbito escolar, do ambiente escolar, muitos profissionais, muitos professores, eles são omissos. Não são todos, né? Mas alguns professores, eles têm o seguinte raciocínio: estou aqui não para educar, educação vem de casa. Eu estou aqui para ensinar, passar conhecimento. Mas não é isso. Enquanto dentro da escola e o professor é responsável pelo meu filho, ele é responsável em proteger a integridade física, moral, o sentimento religioso do meu filho. E aí uma coisa que eu acho interessante, eu acho que a gente deveria colocar em prática. O ProERD é um programa que deu certo dentro das escolas. Sim. E quem aplica o ProERD? É o policial, a polícia militar. Então,
Isso porque a visão da Polícia Militar, segurança pública. A gente poderia colocar, sim, projetos onde o Conselho Tutelar fosse dar o ensino dentro das escolas daquilo que não pode ser praticado, porque o Conselho Tutelar ele deveria ser comunicado quando uma criança persistentemente ela provoca, ela ofende a integridade de outra criança por qualquer motivo. Mas os professores muitas vezes eles fazem uma vista grossa e não é culpa do professor. Mas é toda uma situação, é uma questão de política pública. Isso deveria ser passado para a coordenação, porque o coordenador ele é um psicopedagogo, ele tem condições de avaliar o que está acontecendo. Se descobre que essa intolerância religiosa que a criança pratica na escola, ela vem de um âmbito familiar, isso deveria ser investigado pelo Conselho Tutelar. E se tem um programa de ensino dentro da sala de aula que não parte, porque hoje existe a lei da religião dentro da escola, o ensino religioso, mas está solto. Então, se o professor, e isso a minha filha viveu na pele, uma professora que era evangélica todos os dias, professora de matemática, escola particular, todos os dias chegava na escola e colocava um salmo diferente na lousa. E quando descobriu que a minha filha era filha de uma mãe de santo, porque tinha minha filha nas redes sociais e descobriu, a minha filha me relatou que até então tinha um convívio bom com a professora, mas a minha filha levantava a mão e a professora ignorava dentro da sala de aula. Só pelo fato de ser filha de uma macumbeira. Então, isso tem que ser abordado dentro das escolas e eu acredito que a gente precisa de uma interferência sim. O Conselho Tutelar eu acho que seria um ótimo órgão que fosse prestar esse auxílio. As assistentes sociais, né, serviços sociais, assistentes sociais e psicólogas têm um papel importante nesse sentido, muito, que é para discutir isso de uma maneira igual, né? Exato. Érica, ainda que eu entenda a razão pela qual a Carolina colocou que não seria culpa do professor, eu vou discordar num único ponto. É dever do professor, sim, é obrigação do professor preservar a dignidade humana. No instante em que o professor se vê diante de uma forma de agressão moral, ele está, ao não fazer nada, e aí eu extrapolo do professor a cada um de nós. Ele está extrapolando a condição dele para permitir que a dignidade daquele ser seja ofendido. E essa é uma questão muito difícil, porque eu acho que seria a primeira coisa que todo cidadão de um país deveria pensar. Por mais que os salmos sejam palavras de reflexão e sejam importantes, uma provocação agora. Okay. Não é difícil, né? Já que a gente fala em Estado laico, ter um professor colocando salmos na sala de aula todo dia? Quer dizer, é difícil, né? E como que a gente vai ensinar a religião, trazer... Agora eu provoco o pastor um pouquinho para falar sobre isso, na sua visão dessa atitude, dessa situação. Nós demos uma pincelada recentemente aqui na questão da neutralidade do agente público. Estado laico. Então, esse agente público, no caso é o professor, é a cátedra, ele tem que ter uma neutralidade. Ele carrega com ele os seus pressupostos de fé, aquilo que ele acredita, ninguém se livra disso. Mas se eu, na minha profissão, no exercício da profissão, que é plural, não exercer essa neutralidade, eu estou sendo um mau profissional. Esse case aqui demonstra alguém que não está agindo corretamente com a sua profissão. E eu vou além. Desculpa interrompê-lo, mas é só para fazer uma conexão com as mídias sociais. A partir do momento que esse professor, que é um agente público, ele tem a sua filha nas redes sociais, ele acompanha suas filhas, ele descobre a religião dela e ela sabe a religião do professor. E aí fica muito mais exposto, né, a situação aí de um aluno saber qual é a religião do professor, já que ele tem que se manter na neutralidade, porque isso vai gerar uma intimidade a mais e uma provocação a mais. Não atrapalha também você ter essa conexão toda, né, nas mídias sociais, ter aluno seguindo o professor seguindo o aluno, e ele descobre que ele foi a um culto, ou que ele foi a um centro, ou que ele usa um véu? A gente brinca que hoje a nossa vida é um livro aberto, né? Então, essa ausência de privacidade expõe muito e aí a pessoa carrega algo da pessoalidade, da intimidade da pessoa para o ambiente público, causando ofensas, pré-julgamento e tudo mais. E essa exposição hoje não tem limite. Exatamente. As pessoas colocam no Instagram a foto do prato que está comendo.
como se todo mundo fosse comer aquele prato. É. A questão que eu acho que a gente precisa trabalhar muito é a questão da tolerância. O vernáculo, a língua portuguesa acaba emprestando ao termo tolerância a ideia de suportamento. Né? Eu tolero aquilo, no sentido de eu suporto aquilo. Mas a tolerância é exatamente você entender o diferente e conviver com ele. A tolerância sem respeito e convivência não é tolerância. Ler, eu acho absolutamente saudável que as minhas convicções pessoais sejam expostas e conhecidas, independente da minha posição como presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB. Aqui eu não tenho religião, ainda que, como sacerdote de Umbanda que sou, tenha a minha convicção religiosa. E como agente público que estou, eu não posso impor ou levar isto a absolutamente ninguém. O que eu tenho que preservar é exatamente o que Ban Ki-moon, o chanceler da ONU, em 2014, lançou como Tratado da Tolerância, repetindo Voltaire de 1700. A necessidade. E uma parte, porque a tolerância que marginaliza não é tolerância. Sim. Porque tem gente que deleta e fala assim, vou tolerar você, mas não fala comigo. Isso não é tolerância. Isso não é tolerância, isso é sectarismo, Exato. Desprezo. Perfeito. A tolerância ela impõe convivência e respeito. Porque a convivência sem respeito não suporta-se em si mesmo. E o interessante é que na sala de aula nós temos objetivos comuns. Porque os alunos estão ali para aprender um conteúdo, né? Trabalhos em grupo, então agora vai deixar alguém fora disso porque pensa religiosamente diferente? Não, tem todo um envolvimento, mas na questão da religião eu tenho uma tolerância porque você pensa diferente, mas você é meu colega de sala de aula, você está aqui também comigo aprendendo. Tem está sendo ensinado a ele, questão está sendo ensinado ao outro jogos também. lúdicos. O que a gente tem já de discussão na área do legislativo para melhorar essa situação ou com relação à religião? Olha, como advogado, e há pouco tempo na área, eu fiz meu exame da ordem em 1978 e fiz meu mestrado em 1980, tenho um pouco de tempo de casa, eu digo que não há necessidade de aperfeiçoamento das leis brasileiras que já são bem especificadas para conter os excessos que possam ocorrer no âmbito da liberdade religiosa. O próprio julgamento do Supremo, que recentemente tratou do ensino religioso, foi primoroso no enfrentamento da questão. Eu tenho o texto todinho aqui. São 282 páginas. 284, um único acórdão é um livro. E, aliás, é um livro de tolerância, porque os votos são primorosos. E a representatividade de todos os segmentos, os advogados representando aquilo, eu achei muito interessante. Aquele julgamento, de fato, foi um marco para divulgação, diria, ou para fixação da liberdade religiosa. Representantes da Carol, do Ali, nós. Todos. Eu pessoalmente represento praticamente 90% das religiões que envolvem as religiões de matriz africana. Dr. Edson Silva Júnior, Dr. Antônio Basílio Filho e eu somos um trio que mexe muito nisso profissionalmente. Mas veja, a partir do momento que foi o que o pastor colocou recentemente agora, a questão da imposição da própria convicção conquanto agente público, aspas, a bancada evangélica. A bancada evangélica é absolutamente necessária para a defesa dos interesses daquela comunidade, assim como a bancada de matriz africana, porque é assim que funciona a democracia. A representação das diversas formas de pensamento e sentimento. Mas a partir do momento em que se tenta criar uma lei federal, obrigando, por exemplo, a que todas as escolas tenham uma Bíblia. Bem, eu acho justo. Então, que todas as escolas tenham todos os livros sagrados. E as religiões que não têm livros sagrados, que se busquem formas de se encontrar
Uma uma representatividade. representatividade equilibrada àquilo que já lá está. Porque essa é a função do ente público, exatamente como o pastor colocou. O ente público não tem religião. Isto é Estado laico. O ente público, ele não nega e nem apoia a religião. E isso não quer dizer que a gente não possa discutir religião e ensinar religião de uma forma, a importância de cada uma dentro das escolas. Exato. Né? É aí que é o ponto, Ali. A experiência que o Ali reportou, eu achei excepcional. Sim, sim. A ideia por isso que nós, na verdade, nós temos que corrigir basicamente o espírito da sociedade que nós queremos, que foi os nossos ancestrais montaram dessa forma. Estado laico de direito foi uma opção da nossa sociedade, a despeito da maioria, por exemplo, cristã no país. O que me parece bastante relevante nesse debate é que nós temos outros fatores que precisam ser colocados, né? O fator econômico, por exemplo. Numa escola privada, então você tem uma influência dos pais bastante determinante sobre como o pedagogo ou os agentes vão interagir em determinadas situações. Então você ouve muito, olha, eu não coloquei meu filho aqui para se relacionar efetivamente com pessoas que pensam diferente. Então tem que haver coragem da proposta educacional, proposta pedagógica, para que a gente possa extirpar essa ideia que num espaço onde hajam diferentes, né, eles, por uma questão do poder econômico, eles sejam retirados daquela instituição, por exemplo. Por isso que eu acho que a educação, ela extrapola a ideia do privado. Ela é público-privado. Ela é uma concessão. Então você tem que seguir normas e regras de convívio e de bases didático-pedagógicas que estão aí. Então um pedagogo, um professor, ele não pode agir como ele bem entende, do ponto de vista daquele elo que é o mais frágil, que é o aluno, ser prejudicado de alguma forma. Ele precisa ser protegido pela estrutura privada ou pública, né? Então eu entendo, e eu acho que esse movimento já está acontecendo, né? Por exemplo, o doutor Adilson, o pastor, estando numa escola islâmica, confessional, falando um pouco sobre as bases daquilo que prega a sua doutrina, ou efetivamente as religiões afro fazendo, vamos dizer assim, seminários, mostrando, e descartando a parte de proselitismo, né? Então isso talvez seja o grande mote de nós levarmos conhecimento aos nossos alunos. Conteúdo eles, com respeito. A partir daí aprenderem a conviver com o diferente. O senhor tem um papel aí como presidente da Ordem, né, dos Pastores Batistas, viaja bastante. Como é que o senhor vê a questão assim de longe, né, fora do país, olhando o Brasil? A gente convive bem apesar dessas dificuldades todas, a gente tem uma fama de conviver nessa pluralidade, né? Como é que o senhor vê essa questão aí distante, assim, comparado aí a outros países? O Brasil é classificado como a segunda pátria para muitas nações. Salvo engano, o Ali pode nos ajudar, a população libanesa no Brasil é maior do que no Líbano. Não sei se... Nós estamos falando de 4 milhões hoje no Líbano e aqui de libaneses descendentes 12 milhões. Então, se todo mundo resolver voltar, não cabe. Exatamente. Então a gente tem essa fama de ser um país acolhedor e que respeita essas diferenças também. Eu penso que nós temos que avançar ainda muito com respeito a essa questão da tolerância, de respeitar o pensamento diferente. Mas se a gente olhar para a Europa, né, que tem problemas mais eminentes ali e pela própria localização geográfica, né, pela proximidade com o Oriente, se você olhar para a Europa, a gente tem um avanço aí, né, de comportamento. Agora, Carol, só se me permite, só para concluir, agora, por força da função que eu exercia de uma assistência a brasileiros fora do Brasil, nós temos hoje brasileiros trabalhando com missões, com ONGs, com trabalho social no mundo em 92 países.
Então eu estive em Cuba, e aí você vê uma ditadura que proíbe, né, a questão da religião, da livre expressão. Na China também, um ambiente de perseguição muito grande, em alguns outros países, né? Então você observa que é uma situação do ser humano que às vezes não tolera a ideia, o pensamento diferente, né? Agora o Brasil já tem essa marca de aceitação. Nós precisamos avançar mais nessa questão do ensino, da educação. E só para terminar também, nós falamos a respeito do ensino público, e aí nós temos as escolas de confissão de fé, chamadas confessionais. E nós temos hoje 3 unidades do Colégio Batista em São Paulo, aqui em Bauru. Então, o pai, quando faz a opção de matricular o filho, ele tem toda uma norma da escola e ele sabe que o filho vai, em algum momento, receber aquele conteúdo. Como a gente tem a escola de matriz católica, não sei Adventista, escolas islâmicas e tal, que, né? Então, o pai, ele se adequa àquela situação, ele faz a opção pelo filho, pelo ambiente, pela estrutura, mas ele sabe que o filho vai receber uma influência. E quando a gente fala da escola pública, essa tem que ter neutralidade. Mas é interessante realmente ressaltar que nas escolas confessionais, os alunos que não são ou não pertencem àquela confissão religiosa, não são obrigados a participar das atividades religiosas que acontecem na escola. Exatamente. E todas elas preservam isso. Não encontrei uma que não o fizesse. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu queria só voltar um pouquinho no que o pastor estava colocando e na pergunta que você fez acerca da posição do Brasil, e talvez fosse até interessante colocar no letreiro. Existe um observatório internacional de liberdade religiosa e que está dentro do International Pew Research Center, PEW Research. É fácil de encontrar na internet, e ele mapeia, principalmente sobre 2 ângulos, a questão da liberdade religiosa no mundo nos últimos 10 anos. Uma delas são as restrições sociais e a outra são as restrições governamentais. E sobre estes 2 enfoques, eles mapeiam há 10 anos o que está acontecendo. No primeiro levantamento, que era o que o pastor estava colocando, o Brasil estava como 0 de restrição social. Hoje, ele já está em restrição moderada. Ele está numa posição similar ao que você encontra em países confessionais. Ou seja, aumentamos nossa intolerância. A nossa intolerância nos últimos 10 anos, o primeiro levantamento, eu não sei se seria interessante colocar no prompt aí, não é prompt que chama, Sim, no GC. No GC. Como? GC. GC. O nome para quem está ouvindo, pelo menos se quiser pesquisar e ir atrás, é PEW Research. Tem toda essa estatística. Ele tem todos os mapeamentos feitos. Nós já trouxemos um dos principais pesquisadores, Brian Clark, nós já trouxemos ele aqui no Brasil. Ele já fez 3 palestras dentro da OAB sobre isso, e é uma das melhores formas de a gente saber como nós estamos, e nós não estamos bem. Carol, suas considerações finais, nosso tempo está chegando ao final. Sobre esse assunto da intolerância, o que você espera de melhora, né, no aspecto da educação e da política pública? Olha, a questão da política pública, eu acho que a gente necessita urgentemente de um Estado que seja de fato laico. A gente tem na Paraíba, a cidade de Aliandra, é uma cidade que é berço da religião. A Jurema Sagrada, ela nasceu ali e tem história ali. A cidade toda, ela relata, porque a Jurema, ela é uma religião, embora seja mais antiga até que o Candomblé e a Umbanda no Brasil, quando é uma religião que vem dos índios, né, da pagelância, mas a questão de algumas entidades, elas tiveram vidas recentes, a gente coloca aí 300, 400, 500 anos. E essa cidade de Aliandra, muitas entidades, para a gente sagrada, elas viveram ali. Então a gente tem pontos históricos e culturais dentro dessa cidade. Tem o túmulo do mestre Fósculo, ele foi enterrado de fato ali, tem o túmulo ainda hoje. A gente tem uma igreja lá que ela é tombada pelo IFAM, tá? Porque faz parte da questão cultural da Jurema. A placa do IFAM, ela está caída em cima do telhado da igreja.
A gente foi há 3 anos atrás lá fazer um documentário e a gente se deparou com esse cenário. Tem o Barracão das 7 Portas, que era onde os mestres, quando em vida, se reuniam, era um bar, onde eles se reuniam para se confraternizar. O bar hoje, ele é um mercado, né? Ele foi comprado, é um mercado, e os donos, por serem evangélicos, é onde eu queria chegar, a cidade ela se tornou uma cidade evangélica. E por ter no poder hoje... Neopentecostal. E por ter no poder hoje o prefeito, a prefeita, que são evangélicos, né? Ela já vem desse histórico. Não então, houve nenhum incentivo cultural para é proibido se falar da religião dentro da cidade. Então, quando a gente vai lá, a gente tem que procurar pelos cantos aonde estão as informações. Temos um irmão lá, o Lucas, ele é um rapaz, 20 e poucos anos de idade. A Jurema, ela tem uma história de ter 7 cidades. E essas 7 cidades, elas estão ali plantadas em Aliandra. Hoje só resta uma, e o Lucas, que é esse rapaz, que é da religião, ele luta porque tentaram destruir a última cidade da Jurema Sagrada, que é preservada por ele no quintal da casa dele. E ele teve que brigar na justiça, sem ter recurso nenhum, porque queriam tomar 1 metro de terra dentro da casa dele, e essa terra, nesse 1 metro, é onde está plantado a árvore que faz parte da parte sagrada da religião da Jurema Sagrada. E ele briga. Que é uma questão cultural também, que poderia até estimular o turismo na cidade, né? Muito. E é uma questão de gestão pública. Gestão pública. Não foi aí incentivada. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, mas infelizmente nosso tempo acabou. E o programa Em Discussão termina aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.